hoje e sempre. Mas que acima de tudo, né, que não esteja só presente em nossos corações, que possa estar presente nos nossos pensamentos, nas nossas palavras e principalmente nas nossas atitudes para com o próximo. Então, que o Evangelho de Jesus possa realmente ser nosso companheiro diário. E, embora eu tenha falado um pouco até agora, eu vou pedir licença para dar uma explicação. Pela voz, pelo sotaque, talvez vocês tenham percebido que eu não sou daqui. Existe uma rincha muito tradicional entre paulistas e cariocas. E eu queria dizer para vocês que, embora eu more na região há 2 anos, eu ensaio na frente do espelho, eu tento em casa quando eu estou sozinha, mas eu não consegui perder o sotaque totalmente. Então, por favor, sejam assim só um pouquinho pacientes com o meu sotaque paulista, finjam que eu já sou carioca e vou me sentir mais à vontade, pode ser? E também a minha voz, que segundo a minha mãe parece uma voz de taquara rachada. Eu não sei o que é uma taquara rachada, mas eu tenho certeza que não é um elogio. Por isso, mais uma vez eu conto com a paciência. Mas vamos lá. Hoje nós estamos aqui porque de alguma forma eu recebi um convite, fiquei muito feliz pelo convite, porque toda vez que a gente tem um tema para ser estudado, exatamente é isso que acontece. A gente precisa correr atrás, a gente precisa estudar, a gente precisa pesquisar. E quem mais sai beneficiado com isso somos nós mesmos, no meu caso eu. Então eu agradeço a oportunidade de estar aqui. E é bom estar aqui dividindo com todas as reflexões que nós vamos ter durante a noite, porque de verdade, todos nós temos o mesmo objetivo. Todos nós estamos aqui hoje à noite porque nós estamos em busca de algo que possa nos espiritualizar um pouquinho. Porque se não fosse assim, domingo à noite, fantástico, TV, a gente já está em casa. Mas não, todos nós recebemos do nosso Mestre Jesus uma oportunidade, que foi a oportunidade da reencarnação. Todos nós somos espíritos imortais e que pedimos muito a oportunidade de uma reencarnação. E Jesus, sendo o nosso governador planetário, foi isso que ele fez. Ele nos concedeu essa oportunidade. Ele nos deu a oportunidade de evoluirmos um pouco. E ele, muito amorosamente, ainda além de nos dar essa oportunidade, este aval para que a gente aqui tivéssemos, ele ainda nos deixou um manualzinho, um manual de conduta, de normas e condutas morais, que se chama Evangelho. E é um manual que, se nós colocássemos ele em prática em nossas vidas, com certeza nós alcançaremos o nosso objetivo, que é a perfeição, bem mais rápido. Mas embora esse manual esteja conosco há muitos séculos, até hoje nós temos dificuldade de colocá-lo em prática. E é por isso que toda semana a gente se reúne, toda semana a gente está tentando. Mas não vamos desistir não, estamos aqui e vamos conseguir. Então vamos lá, já que nós somos espíritos em evolução e que temos um evangelho à nossa disposição, nós vamos fazer uso dessa ferramenta. E o Evangelho tem um leque de temas, um leque de assuntos importantes e que nos ajudariam na nossa evolução. Mas nós só temos 50 minutos, não é isso? Então não dá para falar do Evangelho inteiro. Nós escolhemos um tema que nós vamos falar, que é o que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, lá no capítulo Bem-aventurados os misericordiosos, exatamente o tema que atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecados. Ok, quem será que está sem pecados? Vamos descobrir? Pois é, mas antes disso, eu queria falar o seguinte. Normalmente, quando eu vou assistir palestra, eu faço aquela cara de decepção quando eu vejo que o palestrante joga no slide um texto enorme. Aí eu penso, ai meu Deus, ele vai ler tudo isso. Não é verdade? A gente fica logo desanimado. Mas neste caso, gente, não vai ter jeito. Eu vou precisar realmente... Oi? Ir num texto grande. Não está passando. Ou eu que não estou sabendo passar. Oi? Eu vou ter que seguir o texto grande, porque ele realmente vai nos mostrar o contexto em que essa frase foi usada por Jesus. Então vamos lá, vou passar um pouquinho para cá. Diz assim, exatamente lá no Evangelho de João,
João capítulo 8, versículos de 3 a 11. Então lhe trouxeram os escribas e os fariseus uma mulher que fora apanhada em adultério, e a puseram no meio e lhe disseram: Mestre, esta mulher foi agora mesmo apanhada em adultério, e Moisés na lei mandou apedrejar a estas tais. Qual é a vossa opinião sobre isto? Diziam, pois, os judeus, tentando para o poderem acusar. Jesus, porém, abaixando-se, pôs a escrever com o dedo na terra. E como eles perseveraram em fazer-lhes perguntas, ergueu-se Jesus e disse-lhes: aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra. E tornando a abaixar-se, escrevia na terra. Mas eles, ouvindo, foram saindo um a um, sendo os mais velhos os primeiros. E ficou só Jesus com a mulher, que estava no meio, em pé. Então, erguendo-se, Jesus lhe disse: mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: nem eu tampouco te condenarei. Vai e não peques mais. Nesse momento, Jesus ele percebe a intenção clara daquelas pessoas de conseguirem um motivo para acusá-lo. Eles queriam acusar Jesus no mínimo de duas coisas. Ou de ir contra a lei de Moisés, porque dizia a lei que todas as mulheres adúlteras deveriam ser apedrejadas. Ou eles gostariam de acusar Jesus, caso ele dissesse que era para apedrejar a mulher, caso Jesus não fosse contra a lei de Moisés. Eles queriam então acusar Jesus de não estar cumprindo com seus próprios ensinamentos, porque ele não se dizia do amor, do perdão. Então acharam que tinham colocado Jesus numa saia justa. Ele teria, segundo a visão deles, Jesus só teria duas opções: ou ir contra a lei de Moisés, livrando a mulher do apedrejamento, ou ir contra aos seus próprios ensinamentos, fugindo à lei do amor e do perdão que ele tanto pregava. E percebendo isso, Jesus não fez nenhuma coisa nem outra. Sabendo da intenção daquelas pessoas, Jesus fez algo muito dele, que foi colocar no ombro daquelas pessoas o peso da responsabilidade de suas próprias escolhas. Então Jesus fez com que eles percebessem que nenhum deles estava em condições morais de acusar. Porque todos nós somos imperfeitos, ou ainda estamos imperfeitos. Estamos no caminho da evolução, estamos buscando a nossa perfeição. Mas Jesus sabia que todos ali, de uma forma ou de outra, não tinham condições morais de julgar, de condenar aquela mulher. Então Jesus muito sabiamente deixou, sob a decisão deles, que eles acusassem, apedrejassem ou não. E o que aconteceu? Foram todos se saindo. O interessante desse trecho é dizer que, sendo os mais velhos os primeiros a irem embora. Como quem diz assim: são os mais velhos que já viveram um pouco mais e que já erraram um pouco mais e que já têm maturidade para perceber das suas falhas, dos seus erros, dos seus defeitos. Então Jesus agiu com sabedoria neste momento. Ele mostrou que nenhum de nós tem condições de julgar, de ser severo com os erros dos outros, e que nós precisamos aprender a ser mais tolerantes, mais compreensivos. O Evangelho segundo o Espiritismo fala nesse trecho que Jesus acabou com este ensinamento fazendo da indulgência um dever. Uma vez que nós não temos perfeição para julgar e condenar o outro, uma vez que nós mesmos muitas vezes
precisamos do perdão, da tolerância, da indulgência alheia, então nós temos o dever de sermos indulgentes para com os erros dos outros. E aí, com alguma frequência, condenamos nos outros aquilo que desculpamos em nós. Isso é uma grande verdade, porque muitas vezes nós temos uma facilidade imensa de desculpar os nossos erros, os nossos defeitos, tanto que a gente não erra, a gente se engana, né? A gente não erra, a gente se engana, o outro erra. Então, com muita frequência, nós somos muito severos em condenar o outro, em julgar, né? Em dar explicações do porquê que nós nos enganamos. Não costuma ser assim? É assim. Bom, o outro erra. Eu não, sabe? Olha, eu só falhei porque teve um pequeno detalhe. Olha, eu tenho uma justificativa do porquê eu agi dessa ou daquela forma. O outro agiu desse jeito porque é um hipócrita, porque... Essa é uma característica do ser humano, essa facilidade de ser severo com os erros dos outros e muito tolerante com os próprios erros. Existem ainda aquelas pessoas que, mesmo aceitando, né, que erraram, acontece, né? Às vezes aceita que erra, mas procura jogar no outro a culpa, do tipo, olha, eu realmente fiz isso de errado, mas eu só fiz isso porque você já tinha feito isso. Tem cara de marido e mulher, não é? Nas nossas brigas é sempre assim. Não, eu até cometi um pequeno deslize. Ah, mas você lembra que na semana passada, o retrasado, não tem mais nada a ver com o que está acontecendo no momento, mas é uma forma de nós colocarmos o outro em evidência. É uma forma de nós tirarmos o foco de nós mesmos. Isso facilita para que a gente não se sinta tão errado. Uma outra coisa é colocarmos o outro em exposição. Olha, mas quem é você para estar me acusando disso ou daquilo, se você tem tantos defeitos, se você tem tantos erros? E não adianta a gente pensar, ouvir essas coisas e ficar pensando, bem que meu marido podia estar aqui, perfeito, ele tinha que ouvir isso. Ou, aquela minha vizinha tinha que ouvir essa palestra. Nada disso. Quem é que está aqui hoje? Foi o anjinho da guarda de quem que trabalhou o dia inteiro para que a gente estivesse aqui. Ouvi falar aí, um passarinho verde me contou que teve uma galera que está trabalhando desde sexta, sábado, domingo na fazenda, na Comercite, cansado a beça, mas o anjinho da guarda ajudou. Não, vai lá, você está bem, não está cansado não, cansaço é psicológico, vai. Por quê? Porque era o outro que precisava ouvir? Somos nós. Somos nós que precisamos aprender a nos observarmos. Porque muitas vezes somos nós os atores principais deste contexto que nós estamos comentando, que é muito mais fácil criticar o outro do que assumir os nossos próprios erros. Então, antes de nós reprovarmos alguma coisa em alguém, antes de nós criticarmos, seja a crítica de que natureza for, seria muito caridoso da nossa parte se nós antes fizéssemos uma análise se aquela crítica não pode ser feita a nós mesmos. Ainda que em cor diferente, em modelo diferente, mas se nós também não merecemos aquela crítica. Seguindo. Está muito ruim a voz de taquara rachada, gente? Não dá para continuar? Então vamos lá. O Evangelho nos fala que deveríamos ter benevolência para com todos, ter indulgência para com as imperfeições alheias, perdoar as ofensas. Isso tudo está no Evangelho. Aquele código de conduta moral que, como eu disse lá no começo, se nós seguíssemos, teríamos a caminhada bem mais facilitada. Ok, tudo isso está lá no Evangelho. Mas será que é fácil? Será fácil agirmos dessa maneira?
ter indulgência com o erro dos outros, perdoar as ofensas, compreender que o outro está num estágio evolutivo que talvez ainda não consiga agir como nós gostaríamos que ele agisse, ou como nós achamos que está certo, até porque quem disse que nós estamos certos? Isso é muita pretensão da nossa parte, querer, né, que o mundo, que o universo gire ao nosso redor, porque nós sabemos o que é melhor. Quão pequenos nós somos. Então, exigir que o outro haja de acordo com o que nós achamos certo é um tanto quanto pretensioso da nossa parte. O fato deles cometerem erros, né? Eles cometem erros, a gente se engana, lembra desse detalhe? Pois é. Isso faz com que a gente se sinta superior. É um sentimento nosso de superioridade que faz com que a gente tenha coragem de apontar o dedo para as pessoas. Na verdade, se a gente parar para pensar quantos séculos Jesus esteve entre nós, há quantos séculos Jesus nos deu este ensinamento e percebermos que até hoje a gente não consegue colocar isso em prática, era no mínimo para a gente estar bem envergonhado, né? Mas essa é a nossa realidade. Até hoje, embora a gente já tenha ouvido esses ensinamentos, lido, isso já tenha sido repetido inúmeras vezes em vários templos religiosos, porque isso não se fala só dentro da casa espírita, isso se fala na igreja católica, evangélica, nos falando do reino das testemunhas de João, em tudo quanto é canto se fala disso. E até hoje a gente tem dificuldade de compreender e de colocar em prática. Então, se nós não acordarmos, nós não despertarmos para a necessidade de melhorarmos e de colocarmos algum empenho, algum esforço, a gente realmente não vai conseguir. E aí algumas pessoas podem falar assim, poxa, mas eu não estou traduzindo o que você está falando, Gleice, significa que nós temos que ter indulgência, tolerância, paciência com os erros dos outros, é isso? É isso. Então você está dizendo que a gente precisa ter tolerância, indulgência, paciência com o crime, com a violência, com a vida desregrada? Não é exatamente isso que nós estamos falando. Até porque o mal, ele tem sempre que ser reprimido na sociedade, sim. Porque senão ficaria difícil viver em sociedade, né? Então, todas as vezes que nós nos depararmos com alguma coisa errada, não quer dizer que em nome da indulgência a gente tem que fingir que não viu. Não é isso, até porque não foi esse o exemplo que Jesus nos deu. Quantas vezes Jesus foi bastante enérgico para criticar o mal? A diferença está no seguinte: ser indulgente com o erro, com o defeito, com a imperfeição alheia, não significa que nós vamos fechar os olhos e ser conivente com o mal. Não, significa só que nós não devemos condenar a criatura, condenar a pessoa. Nós devemos condenar a atitude dela. Assim como nós fazemos com os nossos filhos. Com muita frequência, quando nossos filhos fazem alguma coisa que nós não gostamos, que nós reprovamos, nós mostramos para eles que nós não gostamos daquela atitude, que nós não aceitamos aquela atitude. Só que o que nos dá força para essa crítica é o amor que nós temos pelos nossos filhos. Mas o que Jesus veio nos ensinar é que nós deveríamos amar-nos uns aos outros. Portanto, deveríamos sim, diante de qualquer atitude do próximo, mesmo que ele não seja nosso filho, nós deveríamos ter amor para com ele, porque somos todos filhos do mesmo Pai, e mostrar para ele não que nós queremos excluí-lo das nossas vidas ou da sociedade, ou fazer com que ele suma de vez, mas que nós somos contra a atitude errada que ele teve. E a melhor forma da gente criticar a atitude de alguém é através do exemplo. Nós sabemos disso. Nós sabemos que o exemplo fala muito mais do que as palavras. Eu falo que
De quando eu era criança, comigo já não colava aquela história do faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Imagine hoje com as nossas crianças super antenadas. Não adianta. É com o exemplo que nós vamos estimular as pessoas a agirem melhor, a agirem diferente. Aí nós entramos na questão da crítica. Nós temos facilidade de criticar. E aí nós acabamos nos sentindo importantes, quase que juízes. Temos uma facilidade de julgar a atitude dos outros. O grande problema é que nós não somos Deus. E não porque Deus tem o direito de julgar, não é bem esse enfoque que eu quero dar nessa frase. É porque Deus tudo sabe, Deus tudo vê. Ele conhece até os nossos sentimentos mais secretos, aqueles que às vezes nós mesmos não admitimos. Então ele sim tem condições de julgar, até porque a sua justiça é perfeita. Nós não. Nós não conhecemos todos os lados da história. Nós não sabemos o que motivou a pessoa a agir dessa ou daquela forma. Assim como ninguém, além de Deus, também conhece os nossos sentimentos e o porquê nós agimos dessa ou daquela forma. Mas, com muita frequência, nós nos sentimos com esse direito, sim, de julgar. E, não sendo perfeitos ainda, óbvio, nós temos grandes chances de falhar. Grandes chances de ter uma visão parcial e uma visão injusta de alguns fatos. E aí, eu gosto muito de contar história. E eu vou contar uma historinha só para a gente linkar a história com isso que nós estamos falando até agora. Deixa eu só beber uma água. Então vamos lá. Vamos à história. Essa história é a história de duas famílias vizinhas. De repente, o pai de uma das famílias resolveu presentear os seus filhos com um bichinho de estimação. E aí ele comprou um coelhinho, ai, tão fofinho, branquinho, bonitinho. As crianças ficaram loucas por aquele coelhinho. Aí o que aconteceu? Os filhos do outro vizinho entraram em crise de ciúmes. Poxa, pai, e nós? Nós não vamos ter um bichinho de estimação? Aí lá foi o pai comprar um bichinho de estimação. E ele comprou logo um cachorro pastor alemão. Era filhote, pequenininho, mas era um cachorro pastor alemão. Aí naquela conversa, papo entre amigos, o dono do coelho virou pro dono do cachorro e falou assim: poxa, vizinho, logo um pastor alemão? Ah, ele vai acabar comendo meu coelhinho. E o dono do pastor alemão falou para ele: relaxa, fica tranquilo, eu sei o que eu faço. Meu cachorro é filhote, eles vão crescer juntos, vão se tornar amigos. Vão estar por aí pelo quintal brincando. Sei não. Mas dito e feito, não é que o dono do cachorro estava certo? O tempo inteiro estava o cachorro e o coelho brincando. Se tornaram grandes amigos. Cada hora estavam ali no quintal. Uma hora no quintal do cachorro, outra hora no quintal do coelho, mas estavam sempre juntos. Até chegou um final de semana que os donos do coelho resolveram ir viajar para a praia. E viajaram na sexta-feira. Ok, passou todo o final de semana. Os donos do cachorro nem se deram conta de não ter visto o coelho naquele fim de semana. O domingo chegou, eles resolveram fazer um lanche da tarde na cozinha, quando de repente entra pela porta da cozinha o cachorro com o coelho morto na boca. Todo mundo ficou em pânico. Disse o dono do cachorro: bem que o vizinho falou, que besteira que eu fui fazer, por que eu fui comprar esse cachorro? Meu Deus, e agora o que o vizinho vai falar? E as crianças? E aí não deu outra, bateram no cachorro, mas bateram tanto ao ponto de machucá-lo. E ele saiu
Posso falar chorando? Acho que como que cachorro chora, tá? Pra ficar mais bonita a história. O cachorro saiu chorando e ficou do lado de fora. E eles lá dentro, naquele pânico. E agora? O que nós vamos fazer? Até que alguém teve uma ideia. Uma ideia que parecia tão brilhante que seria infalível. Eles resolveram dar um banho no coelho. E assim eles fizeram. Deram um banho, secaram com secador o coelhinho, passaram até perfume no coelho. Ai, perfeito, parece vivo. Vamos colocar ele lá na casinha dele. E assim eles fizeram. Correram com o coelho, colocaram lá na casinha e entraram e ficaram quietinhos esperando ouvirem barulho do vizinho chegar. Não demorou, ficaram lá tensos. Demorou menos ainda para eles ouvirem a gritaria das crianças. E parece que numa fração de segundos, o vizinho, dono do coelho, estava lá batendo na porta. Então o dono do cachorro abriu a porta e o dono do coelho estava branco. Parecia que tinha visto fantasma. Ai, o que foi? O que aconteceu? E o dono do coelho, nervoso, o coelho. Fala, homem, o que tem o coelho? Ele estava agora à tarde brincando no quintal. O que aconteceu com ele? Brincando no quintal? Como assim? O coelho morreu. Como morreu? Morreu! Imagina! Hoje mesmo nós vimos ele brincando aqui pelo quintal. Ele olhou para o vizinho. Não. Ele morreu na sexta-feira, antes de nós irmos para a praia. E agora nós chegamos, ele está lá, na casinha dele. A história acabou, gente. Até porque o que vem depois não é tão importante, não. E lá o que aconteceu. Mas vamos pensar com cabecinha de bicho. Né? Faz conta que nós somos um cachorro. Vamos pensar nesse cachorro que na sexta-feira sentiu falta do seu melhor amigo, talvez do seu único amigo, e começou a procurar. Passou o sábado inteiro procurando. E no domingo, já depois de muito cansado, ele encontra o seu amigo debaixo da terra, todo sujo de terra, machucado. E ele, sem saber o que fazer, deve ter lá na sua inocência pensado, acho que o cachorro pensa, hein? Pensado, eu vou levar para os meus donos, vou pedir para que eles, sei lá, ressuscitem o coelho. E assim ele fez, confiante de que ia encontrar apoio. E quando ele chega, o que aconteceu? Mais uma vez o ser humano julga com uma facilidade, julga precipitadamente, julga sem saber toda a história. E ao invés de encontrar apoio, ele é machucado. Talvez o que mais tenha doído nesse cachorro não tenham sido as pancadas físicas, mas as pancadas da falta de confiança, do julgamento injusto e precipitado. Vamos parar para pensar na humanidade mesmo como um todo. Quantas vezes nós tiramos conclusões precipitadas, né? Porque nós não temos uma visão ampla, porque nós não sabemos de toda a história. Quantas vezes ao longo das nossas vidas nós não percebemos que agimos injustamente, que concluímos sem saber todos os fatos? Quantas vezes nós machucamos, nós decepcionamos as pessoas que confiam em nós, porque nós achamos mais fácil, mais cômodo nos deixar levar por um comentário, por um diz-que-me-diz-que, por um melindre. Isso somos nós. Nós agimos assim muitas vezes. Às vezes nós fazemos o outro sofrer por conta de uma primeira visão. Ah, se nós soubéssemos agir como o Chico, colocava água na boca, que esperava um pouco. Não, para a gente quase sempre é mais cômodo acelerar, julgar. Então o ser humano, ele tem a tendência de julgar os acontecimentos sem antes verificar o que de fato aconteceu. Muito bem.
E aí a gente para para pensar. Por que nós agimos dessa forma? Porque nós temos uma tendência a acharmos sempre que nós estamos certos e o outro está errado. Kardec nos fala o seguinte: o orgulho é o pai de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. Ele se encontra na base e como móvel de todas as ações humanas. Essa é a razão porque Jesus se empenhou tanto em combatê-lo como principal obstáculo ao progresso. Ok, temos tendência de julgar precipitadamente, mas quem foi que disse que nós não temos que prestar atenção nas nossas tendências? Principalmente quando elas não são boas. Sim, é para isso que nós temos a nossa consciência, é para isso que nós temos uma leve lembrança registrada no nosso perispírito do que nós fomos. E se estamos aqui é porque ganhamos a oportunidade para tentarmos ser melhores. Então, se nós temos essa tendência de julgar precipitadamente, de sermos orgulhosos, esse que é o mal da humanidade, por que não nos esforçarmos para mudarmos isso? Nós não precisamos, só porque temos essa tendência, deixar para lá. Muito pelo contrário, né? Tem um ditado que diz que o orgulho é mau conselheiro. E é verdade. Na verdade, nós já sabemos muitas das coisas que nós precisamos fazer. Prova disso é o Evangelho, que está com a gente há tanto tempo e a gente tem tanta dificuldade de colocá-los em prática. Mas para que a gente possa ter sucesso, né, em observarmos os nossos defeitos e batalharmos para melhorarmos, é importante algo que poucos de nós damos atenção. É o olharmos para nós mesmos, né? Para que a gente possa ter tolerância e indulgência com o erro dos outros, primeiro nós precisamos olhar para nós mesmos, perceber quais são os nossos erros, quais são os nossos defeitos, o que nós podemos fazer para melhorar, e aí sim a gente vai estar muito próximo de começar a compreender que o outro tem um estágio evolutivo diferente do nosso. Então, é o velho conhecido, conhece-te a ti mesmo, né? Lá, muito tempo antes de Jesus, Sócrates já nos falava disso. Conhece-te a ti mesmo, torna-te consciente de tua ignorância e serás sábio. E é um ensinamento tão profundo que muito tempo depois, Santo Agostinho já veio reafirmá-lo, né? Um sábio da antiguidade nos disse: conhece-te a ti mesmo. Muito bem. É uma questão de nós mergulharmos em nós mesmos, de nós passarmos a conhecer o nosso eu, reconhecermos quem realmente somos, com os nossos erros, com os nossos defeitos, percebermos as qualidades que nós podemos trabalhar, melhorar e perceber igualmente os defeitos que nós precisamos corrigir. Isso é o que faz com que a gente reconheça que algo precisa ser mudado. Quando nós nos conhecemos, quando nós percebemos o que precisa ser melhorado, fica muito mais próximo de nós darmos um passo com mais força, com mais coragem, com a nossa felicidade, rumo à nossa perfeição. Mas algumas pessoas, quando fazem esse mergulho no eu, né, quando fazem essa autoanálise, elas caem em algo que nós chamamos de 8 a 80. Né? Antes, ela não tinha erro nenhum. Antes, só os outros erravam, ela se enganava. Aí ela aprendeu a importância do conhece-te a ti mesmo. Aí ela passa a se observar e percebe que tem alguma coisa errada, alguma coisa a ser melhorada. Aí ela cai na outra extremidade. Ela começa a achar que ela é a última das criaturas, que ela nem merece conviver
viver em sociedade. Eu sou realmente muito ruim. Calma, alto lá. A doutrina espírita, essa doutrina que tem norteado as nossas vidas, ela fala pra gente do equilíbrio. Precisamos de equilíbrio. Então, nem é sou perfeito, não tenho nada a fazer, nem é sou a última das criaturas. Precisamos não ter o complexo de Gabriela, né? Quer saber? Tem os meus erros e defeitos mesmo. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Não. Nós podemos e nós devemos. O que frequentemente falta pra gente é esforço. A palavra de ordem é esforço. Esforço para que a gente consiga vencer a nós mesmos. Vencer aquele erro, aquele defeito. Não quer dizer que da feita que nós nos conscientizamos que temos o que melhorar e decidimos nos esforçar, que nós vamos conseguir isso da noite para o dia. Ninguém vai conseguir. Somos espíritos imortais e por mais que a gente tenha aí uma longa vida na Terra, ainda não vai ser tempo suficiente para nós alcançarmos a perfeição. Mas nós podemos, todos os dias, cada dia um pouquinho, nos esforçarmos. E voltando, porque a gente está falando lá, que atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecados, nós podemos, todos os dias, nos comprometermos com nós mesmos, de que hoje eu vou tentar não julgar. Hoje eu vou tentar não ser severo com os outros. Hoje eu vou tentar ser severo comigo mesmo. Sabe aquela vontadezinha de falar mal do outro? Né? Às vezes tem gente que fala assim, eu não falo mal, assim, eu nem começo a falar mal. Mas basta que o outro comece, que aí a gente entra no embalo, né? Chega o outro e fala pra gente assim, você viu como o George hoje estava com uma cara de abatido, cansado? Eu vi, você viu? Sei não, acho que passou a noite em claro. Será que ele estava fazendo? Né? A gente até não dá o primeiro passo, mas se o outro dá, a gente fácil entra no embalo. Então, que por hoje a gente pense, hoje eu vou combater isso. Isso e tantos outros defeitos que nós temos, até porque nós sabemos quais são os nossos defeitos. Nós muitas vezes não admitimos, mas no fundo, nós sabemos. Então, quando nós decidimos usar aí a palavra de ordem, que é o esforço, nós vamos ter sucesso. E esforço para quê? Para que eu preciso de esforço? Eu preciso de esforço para fazer a tão chamada, conhecida, repetida reforma íntima que a doutrina espírita fala o tempo todo. Eu diria que eu tenho 20 anos de doutrina. Eu acho que de cada 10 palestras que eu assisto, 9 falam da bendita reforma íntima. Então deve ser algo realmente muito necessário. E o que a gente costuma reformar? A gente tem uma casa, a gente reforma a nossa casa quando ela está nos trinques, quando ela está perfeita, quando ela está bonita. Não. Normalmente a gente decide reformar alguma coisa quando algo já não está mais de acordo com o que nós entendemos ser o confortável, o certo, o correto. E toda obra costuma dar alguma dor de cabeça. Se a obra externa dá dor de cabeça, a interior igualmente. Então não é fácil fazer a reforma íntima. Ninguém está prometendo que fazer reforma íntima é fácil. Se vocês falarem isso, Gleice disse que era fácil, eu nego até a morte. Porque não é. Não é algo que a gente faça rápido. É um longo processo. Leva encarnações. Mas se nós não dermos o primeiro passo, se nós não fizermos a primeira tentativa, realmente não vamos ter sucesso. E lembrando que para julgarmos alguém,
para condenarmos o erro do outro, nós precisamos ter algo que se chama autoridade moral. E nós só temos autoridade moral para falar do outro quando nós damos o bom exemplo. Estamos dando o bom exemplo o tempo todo? Será? Então, estejamos atentos a essas coisas. E quando a gente fala de ser indulgente com o outro, de ter tolerância, de ter paciência, compreensão que o outro ainda está numa fase evolutiva diferente da nossa, isso logo nos remete à questão do perdão, tão trabalhado por Jesus. Jesus tentou tanto fazer com que nós compreendêssemos o quanto é importante perdoar, tanto que ao ser questionado de quantas vezes precisaríamos perdoar ao nosso próximo, ele respondeu que nós deveríamos perdoar 70 vezes 7 vezes. Vamos compreender cá entre nós que isso era simbólico, né? Porque senão a gente vai contar para perdoar 490 vezes na próxima vez você está lascado comigo. Da próxima vez eu te pego na esquina. Não foi isso que Jesus quis nos dizer. Ele quis nos dizer que nós deveríamos perdoar infinitamente. Perdoar não quer dizer ser conivente com o erro, deixemos claro com isso. Perdoar também não é um ensinamento de Jesus que seja fácil de pôr em prática. Gente, como é difícil a gente perdoar. Como é complicado. Mas perdoar requer exercício. Se não é fácil, mais difícil ainda vai ser se a gente demorar para começar. Então existe técnica. Vocês sabiam? Existe técnica para aprender a perdoar. Uma técnica muito boa para a gente aprender a perdoar é começar a perdoar as pequenas indelicadezas, né? Perdoar as pequenas ofensas, coisa leve. Se a gente começa a perdoar pelo pequeno, aos poucos nós vamos nos fortalecendo para perdoar o médio, o grande, o gigante. Às vezes também uma boa técnica é aprendermos a perdoar aqueles que nós amamos. Porque envolve amor, envolve sentimento. E se a gente aprende a perdoar aquele que é ligado ao nosso coração, daqui a pouco a gente também vai estar conseguindo perdoar aquele motorista que passou de manhã cedo e não parou o ônibus pra gente. A gente vai estar exercitando e uma hora nós vamos conseguir. Agora tem gente também que não acha tão difícil perdoar. Sai perdoando, não perdoa, mas nunca mais eu quero ver na minha frente. Bem assim? Pois é. Isso não é o verdadeiro perdão. Lembra daquilo de nós não temos que condenar a pessoa apenas as atitudes? Pois é, não é excluirmos a pessoa do nosso convívio. É claro que existem situações e situações. Às vezes, o distanciamento é muito mais saudável do que a aproximação e o conflito constante. Mas desde que nós já tenhamos pelo menos feito algumas tentativas de tolerância, de indulgência para com aquela pessoa. Então, quem disse que nós temos o direito de fazer justiça com as próprias mãos? Quem disse, né, que nós temos o direito de criticar, condenar, julgar o outro? Será que nós não confiamos em Deus? Será que nós não confiamos que Ele tem uma justiça perfeita e que o culpado nunca fica impune perante a lei divina? Então vamos fazer um exercício de pedir a Deus que tome a frente, que conduza as situações de forma a nos ajudar a aprendermos a aplicar o perdão em nossas vidas. Porque unindo os ensinamentos de Jesus, eles estão tão interligados. Ele falou da necessidade do amor ao próximo, da indulgência, do perdão,
Então, se estamos mesmo dispostos a seguir os exemplos, os passos do nosso mestre, que possamos colocar um pouco de esforço, de empenho, de comprometimento e de perseverança, porque nós vamos falhar muitas vezes nessa nossa tentativa de fazermos o melhor. Muitas vezes nós vamos fraquejar. Não, eu estou com propósito, hoje eu vou me esforçar. E aí, quando chega no final do dia, nós percebemos que com todo o nosso esforço, a nossa imperfeição falou mais alto e nós não conseguimos. E isso não quer dizer que a gente não possa, no dia seguinte, renovar o nosso propósito e tentar novamente. Vamos seguir. Muito bem. Voltando à questão nós não sabemos o porquê de todas as coisas, né? Nós estamos diante da nossa imperfeição sujeitos aos nossos enganos, às nossas falhas. É como se na nossa jornada evolutiva nós pudéssemos fazer a comparação de como é a nossa visão diante da vida, diante das coisas. Muitas vezes nós podemos usar o exemplo de um edifício. Vamos pensar num edifício de 20 andares. A nossa visão da vida, ela depende muito do nosso nível de compreensão das coisas. Então, se eu estiver no primeiro andar deste edifício, eu vou ter uma visão da rua, se eu me aproximar da janela, da sacada, enfim, vou ter uma visão da rua. E eu vou conseguir visualizar tudo que está quase ali no nível do meu olhar. Mas se eu enfrentar com coragem mais alguns andares, subindo alguns degraus da escada e chegar até o 5º andar desse edifício, eu vou conseguir ter uma visão bem mais aberta do que aquela que eu estava tendo do primeiro andar. Vocês concordam? Bom, pois é. Mas do 5º para o 20º ainda tem muito que subir. Mas quanto mais esforço eu for colocando nessa subida, melhor estará sendo a minha visão. Mais ampla estará sendo a minha visão. Então é assim que nós temos que tentar nos conduzir na vida. Ampliar a nossa visão com os olhos espirituais. Quando nós passamos a compreender que a vida não termina com a morte do corpo físico, que a vida continua e que, na verdade, a nossa verdadeira vida é a nossa vida de espíritos, nós vamos passar a dar menos importância às turbulências do dia a dia, aos problemas, às dificuldades. Porque é assim que a gente age. Quando a gente olha com esse olhar imediatista do agora, a gente acaba achando que os nossos problemas são os maiores do mundo. A gente costuma olhar para o problema e depois olhar para Deus e falar: meu Deus, como eu tenho um grande problema. Só que a gente precisa mudar isso. A gente, com essa visão mais ampla, precisa olhar para o nosso problema e falar para ele assim: olha, eu tenho um grande Deus. Isso é mudança de vida, isso é mudança de visão. E não é o vizinho que vai conseguir isso por nós. Somos nós. Então cabe a nós esse esforço e esse comprometimento. Então, voltando ao tema principal da nossa palestra, que é o não julgar, né? Que é o não atirar a primeira pedra, até porque todos nós temos telhado de vidro. Vamos lá, mais uma historinha. Só mais uma carta para Deus. Essa história é uma história que fala de um dia de trabalho dos carteiros. Os carteiros estavam lá fazendo a triagem das cartas, separando, né, por ruas, por bairro, até que um carteiro se deparou com uma carta onde estava destinada a Deus. E aí, até em tom de
brincadeira, ele virou para os outros carteiros e falou assim: uma carta para Deus, como é que a gente vai fazer para entregar lá no céu? Todos riram tudo, mas aí depois algo chamou a atenção dele e ele falou assim: opa, o que vocês acham de nós abrirmos a carta e vermos, né, o que a pessoa quer? Por que alguém endereçaria uma carta a Deus? E assim eles fizeram. Abriram a carta e perceberam que era a carta de um menininho de 7 anos. Letra trêmula. E a carta dizia assim: Senhor Deus, meu pai está desempregado, sem dinheiro e tem que sustentar a minha mãe, minha irmã e eu. As contas estão vencendo. Por favor, mande-nos R$1.000. Os carteiros ficaram emocionados com a carta, sensibilizados. E o que eles resolveram fazer? Resolveram se unir. Poxa, que pedido bonito, simples, singelo desse garoto. Vamos fazer a nossa tradicional vaquinha? E assim eles fizeram. Se empenharam e cada um deu o que pôde. Claro, o carteiro não ganha lá dessas Coca-Cola, mas cada um deu na medida das suas possibilidades uma quantia com muito carinho. E aí eles foram conferir quanto eles já tinham conseguido e perceberam que ainda faltava muito para completar os R$1.000. Então eles estenderam esses parentes com os amigos e conseguiram um pouquinho mais de dinheiro. E foram lá mais uma vez fazer a conferência. Puxa, eles só conseguiram R$800. Mas mesmo assim, eles pensaram, para quem não tinha nada, R$800 já vai ajudar bastante. Então eles colocaram o dinheiro dentro do envelope e levaram até a casa do menino. O menino pegou a carta lá no portão, correu para dentro de casa e que alegria dele ao perceber que era uma resposta de Deus. Muito bem. Uma semana depois, os carteiros receberam outra carta endereçada para Deus. Reconheceram logo a letra do garoto e, curiosos, resolveram abrir para ler. A carta dizia assim: Muito obrigado, Senhor. Rezarei por várias noites lhe agradecendo. Mas da próxima vez, mande um cheque nominal, porque os carteiros roubaram R$200. Pois é. Quantas vezes na nossa vida a gente já acusou de roubarem os nossos R$200? Viu como nós podemos errar? Às vezes não por maldade, mas por não conhecer a história como um todo, por não conhecer a verdade completa, até porque só Deus tem este conhecimento. Então tenhamos um pouquinho de cautela, de cuidado, sejamos um pouquinho mais indulgentes para com os erros dos outros, até porque quem nos garante que seja realmente um erro? Nós não conhecemos toda a verdade. Então confiemos em quem é digno da nossa confiança. Confiemos em Deus. Deixemos a Ele a sua justiça, que é perfeita. Muita luz a todos. Obrigada mais uma vez.